Fala pessoal, beleza? Hoje é sexta-feira, né? Hoje eu não ia fazer nenhuma publicação, o dia está bem corrido aqui na empresa. Só que eu vi a postagem de um contato aqui até no LinkedIn falando sobre sexta-feira, tal, que hoje é dia de fazer a diferença, etc. Daí eu fui ali, acabei brincando e comentei, tem como fazer BI com sexta-feira também. Então só pra gente voltar na nossa aquela ideia de como é possível fazer BI com coisas simples e do nosso dia a dia. Como eu já falei no post 1, no post 2, é possível fazer BI numa padaria, é possível fazer BI numa tarefa do nosso dia a dia, é possível fazer BI numa aula de infográfica, é possível fazer BI até mesmo com sextas-feiras. Então, basicamente, a gente hoje vai fazer uma planilha descontraindo aqui para brincar com algumas informações de sexta-feira, para mostrar como é possível trabalhar conceitos de BI. E, principalmente, hoje a gente vai fazer algo um pouco mais avançado, que eu ainda vou falar na série de posts lá, que é fazer integrações com planilhas dinâmicas, puxando de fonte de dado que pode ser de servidores, arquivos web e assim por diante. E depois a gente vai jogar no Data Studio isso para deixar um pouquinho mais visual, digamos assim, essa questão. Então a primeira coisa é abrir uma planilha. A planilha está aberta e está em branco. A segunda coisa é encontrar a nossa fonte de dados. Óbvio que por ser sexta-feira, está corrido, eu não almocei ainda, tenho que fazer a barba e eu não vou ter tempo de botar um a um os dias do ano, de abril até o final do ano. Então a gente procurou uma fonte de dados web. Encontramos aqui o nosso calendário 365, que é um site bem conhecido, e ele tem informações aqui, inclusive uma tabela que traz a data, o nascer do sol, o pôr do sol, duração e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou copiar o link. Depois eu vou vir aqui nessa nossa planilha e eu vou fazer um import. Import. O Google ele me dá algumas opções de fazer import XML, data, feed, HTML, import range. Nós vamos fazer um import HTML e por isso que eu falo que é bom entender um pouco de conceito de HTML para trabalhar com BI, por exemplo. Vamos botar aqui table, que é a tabela, e geralmente eu posso colocar 1, 2 para ele pegar o número da table. Só que sempre, por default, eu faço isso primeiro para ver o que ele me traz, que às vezes se eu só botar table, ele já vai pegar a tabela e me trazer. Então a gente já tem aqui, por exemplo, a tabela de abril, com todos os dias e as informações que estão no site. No site a gente consegue ver também que eu posso trocar a data, só que ao alterar a data eu altero a URL e, portanto, eu não estou importando a mesma coisa. Então nós vamos ter que fazer sempre isso aqui no final, trocando o mês. Abril, maio, que é o próximo, né? Beleza, ele vai me trazer maio. Então só para exemplificar, eu já fiz isso aqui nessa coluna geral. E, voltando ali, mas tem mais uma coisa importante. Tem mais uma coisa importante que eu fiz que a gente vai precisar voltar. De forma geral, ele sempre me traz aqui a data, nascer do sol, pôr do sol e duração do dia, mas ele ainda não me disse quais desses aqui são sexta-feiras ou não. Então eu vou ter que vir aqui em abril, por exemplo, Em abril. Estou até me perdendo essas abas aqui. Em abril, segunda foi dia 1º, terça dia 2. Então, beleza. Eu vou vir aqui no Google, botar aqui, dia da semana. Dia 1º foi segunda-feira. Depois foi terça-feira. Depois quarta-feira. Quarta-feira. E assim por diante. O planejamento do Google, assim como o Excel, ele tem essa opção. Depois que tens umas 3 ou mais linhas preenchidas e ele interpretar o dado, tu consegue simplesmente arrastar elas em conjunto e ele vai trocando o dia da semana. Então ele já vai dizendo, assim como se botar, por exemplo, 1, 2, 3, ele também vai dar continuidade, ele já é inteligente. Então basicamente a gente fez isso e foi validando uma a uma, que no caso na nossa planilha geral aqui, que eu coloquei, ela já está essas informações, dia da semana. Aí eu até comentei aqui internamente com o pessoal e eles comentaram, mas beleza, como eu tenho interesse de saber quantas sexta-feiras tem no mês e que dia do mês vai cair, eu tenho interesse ainda maior de saber quais desses dias vão ser feriado. Aqui na Avante a gente tem de 40 a 45 funcionários mais ou menos, e quase todos eles são de fora. Vieram de Porto Alegre, de Rio de Janeiro, São Paulo, de Amazonas, de tudo que é lugar do Brasil, tem alguém aqui até do exterior. Então muitos deles aproveitam esses feriados para viajar.
ou seja, comprar com antecedência suas passagens e viajar comprando com um pouco mais de desconto para ver sua família. Então, para eles é extremamente interessante eu saber quantas das sexta-feiras que vão ter até o fim do ano são feriado para que eu consiga fazer essa análise. Então, a gente foi lá de novo, procurou um site que tinha feriados, uma tabela que, por incrível que pareça, é o mesmo site, fez a mesma importação de HTML, de novo, vou lá mostrar, né? Vou criar uma aba aqui só para vocês entenderem. Fui lá, botei igual, import HTML, parênteses, aspas, fecha aspas, ponto e vírgula, table, que é tabela, fecha aspas, ele vai me trazer todos os feriados que tem, ou seja, toda a tabela que tem naquele site ali. Só que eu vi que algumas datas aqui não são necessariamente feriados. Por exemplo, sei lá, Dia da Mulher. Não é necessariamente um feriado. Descobrimento do Brasil Dia de São Jorge, por exemplo, não é necessariamente um feriado nacional. Então eu não confiei 100% nele, mas para que possamos fazer uma brincadeira de cruzar a informação, a gente vai considerar que todas as datas que estão aqui são feriados, até porque eu não tenho tempo de buscar agora uma fonte de dados legítima e nem de fazer na mão. É sexta-feira, estou corrido, não fiz a barba e ainda não almocei. Então, por isso, vamos considerar esse cenário seja real e vamos usá-lo. Aqui, então, a gente já tem uma abinha com todos os feriados. E eu criei uma... E eu vou criar aqui uma coluna. Uma coluna e não uma linha, né? Coluna, eu vou botar aqui, ó, feriados. E eu vou dizer que todos esses caras aqui são feriado. O porquê eu vou fazer isso? Porque depois eu vou ter que fazer um filtro e um filtro ele tem que ler alguma informação. E eu quero que ele leia essa informação. E vou vir aqui nessa tabela e vou adicionar um cara na direita também. Eu vou botar ali, ó, feriado. E agora eu vou fazer um filter. Vou lá naquela tabela. Vou olhar essa coluna. Eu quero que ele espie a coluna aí que a gente acabou de criar chamando feriado. Então sempre quando ele for feriado aqui, por exemplo, eu vou pegar esse cara e ele for igual a esse cara. Então o que a gente fez? Trazer sempre a coluna E, que é o que está escrito feriado, quando a coluna A, que é a coluna da data, for igual a cada linha que a gente está selecionando aqui. Então basicamente ele foi lá e olhou a coluna E, viu se ela era igual à data, e se a data fosse igual à linha A, ele ia trazer o que estava na coluna E. É meio complexo, mas é o conceito do filtro. Então ele trouxe aqui. Só que eu ainda não tratei se quando não tiver feriado. Então ele vai me dar erros ou informações que eu não encontrei. Então a gente já vai vir aqui e botar um if error. Vai lá para o final, botar ponto e vírgula, dia normal. E vai arrastar até o final. Naquela tabela de feriado, ele duplica os dias. Por exemplo, tem um feriado ali que acontece, entre aspas, tem 2 feriados no mesmo dia. Então ele vai perder a referência aqui. E como eu não tenho tempo de tratar, quer ver? Vamos pegar aqui o dia 14, só para vocês entenderem, né? 14 de abril, ó, ele aparece 2 vezes. Então, como eu não tenho tempo de tratar a informação e se eu apagar aqui, ele não vai apagar, porque ele está fazendo um import HTML lá do site, né? Lembrando. Então eu vou vir aqui e vou colocar na mão mesmo, feriado. Tudo que tiver falta de referência, eu vou colocar na mão só para não ficar quebrado aqui para nós. Mas o certo é tratar, né? Mas eu não tenho tempo para isso agora. Então vamos fazer uma gambiarrinha. Beleza, colocamos tudo que tinha referência. Então basicamente a gente tem numa única tabela um import de todos os dias da semana até o fim do ano. A gente criou uma segunda linha extra aqui que ela traz, por exemplo, o dia da semana, porque isso não veio na tabela. E a gente criou uma outra aqui que é o feriado que ele puxa lá daquela tabela que a gente importou do site também, que está nessa aba aqui. E a gente colocou aqui e reuniu tudo. Então, a partir daqui, a gente consegue fazer uma série de cruzamentos de informações no própria planilha e criar um dashboard aqui dentro. Mas eu tenho informações ricas demais para deixar somente aqui. Tipo, da mesma forma que as pessoas aqui dentro gostariam de saber quando que vai ser sexta-feira e quando vai ser feriado, pode ser interessante para elas também saber quando que vai ser segunda-feira e quando que vai ser feriado. Porque da mesma forma que eu posso antecipar uma passagem para passar sexta, sábado, domingo com a minha família, eu posso antecipar uma passagem para passar sábado, domingo e segunda com a minha família. Então, ao invés de eu tratar as informações aqui, a gente vai dar mais um passo.
A gente vai usar o Data Studio para criar um dashboard e permitir que seja criado filtros lá dentro. Então, basicamente, eu já tenho aqui um Data Studio. Eu vou criar do zero aqui para vocês entenderem. Já está do zero, né? Mas vou criar ainda mais do zero. Vou abrir o Data Studio. Vou clicar aqui em branco, abrir uma nova. Vou fechar isso aqui, né? Em branco. Ele vai me pedir para eu selecionar uma fonte de dados. Eu vou clicar aqui em criar fontes. Hoje o Data Studio ele tem muitas integrações, muitas. Vão surgir mais, óbvio. Ele não é igual um Power BI da vida ainda, mas ele já facilita muita coisa mesmo. Eu uso muito ele. Eu vou selecionar aqui a planilha, vou selecionar o BI sexta-feira, vou selecionar a aba geral. A geral é essa aba aqui que a gente já filtrou muitas informações nela, reuniu nela. Então eu vou usar ela. Ele me traz todas as colunas que eu tenho, o tipo de informação, se é texto, se é número, eu posso alterar, caso ele não venha correto. E... cliquei no errado. Porque ele fica em cima aqui na minha tela, que droga, né? E adicionar o relatório. Fechou. Então, eu tenho aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar reproduzir o que eu já tenho no Excel ou na planilha aqui no Data Studio. Então, eu vou vir aqui e botar uma tabela simples. Essa tabela simples ela vai me trazer duas informações, que é o campo de dimensão do período que eu não vou trocar agora, e o campo de dimensão que é a métrica. Então, eu tenho o nascer do sol, eu tenho o pôr do sol, eu tenho a data, já vou até ordenar aqui a data. Eu tenho o dia da semana, vou até ordenar aqui a data, dia da semana, nascer do sol. E tenho se é um feriado ou não. Tem o nascer do sol, pôr do sol, e tem mais uma informação ali que é a duração do dia. Beleza. Agora eu consigo vir aqui, só para facilitar, eu vou tirar as linhas, né? Ocultar linhas, beleza. Vou tentar dividir melhor esses caras aqui, para não ficar tão quebrado. Data, dia da semana. Vamos deixar um pouquinho mais junto. Uma frescurinha minha só para já nada quebrar. Beleza. Vou só centralizar tudo isso, que é uma outra frescurinha, mas eu tenho toque. Então vamos lá. Beleza. Tudo centralizado, então eu já tenho aqui uma visualização. Eu trouxe todos os dias, todas as datas, todas as informações que eu tenho na tabela, eu já tenho no nosso Data Studio. Então basicamente esse nulo aqui são essas quebras que a gente fez aqui, ó, de fazer os importes de cada mês. Então eu vou vir aqui agora, vou fazer já uma condição avançada, que é criar um filtro de exclusão. Adicionar um filtro. Tirar nulo. Só para vocês entenderem. Excluir, ao invés de incluir, eu quero excluir. O campo é a data, eu posso escolher um campo quando for nulo. Simples. E ele vai tirar. Pronto. E agora eu tenho todas as informações sem aquele ruído do nulo. Só que eu tenho aqui, ele não está ordenado pela data. Então eu vou ordenar pela data para a gente ver pelo menos uma ordem cronológica das coisas, né? Ele está classificado por nascer do sol, quero ordenar pela data. E ele veio aqui dezembro, só que eu quero que ele seja crescente, vai pegar a partir de abril, que é quando nós estamos. Então pronto, eu tenho sem o nulo, eu tenho todas as informações que eu tenho na planilha, e eu tenho a partir de abril ordenado por ordem crescente de data. Beleza. Agora o que a gente quer? Eu quero agora contar quantos dias a gente tem de sexta-feira até o final do ano. Só que como eu falei, tem gente aqui que tem interesse também de saber de segunda-feira. Então eu vou fazer uma contagem de dias até o final do ano a partir do dia 1º de abril, mais ou menos. Então eu vou vir aqui. E essa informação eu não tenho. Então eu posso, lembrando, criar campos na planilha de contagem, campos extras, para eu simplesmente puxar lá no relatório, ou eu posso vir aqui e fazer algumas contas direto no Data Studio, criar campos. O Data Studio ele não está muito bom ainda para criar esse tipo de fórmula aqui dentro, mas uma fórmula simples a gente vai criar, que é contar os dias. Então eu vou vir aqui em métrica, que ele está dando como inválido, porque ele não tem nenhuma métrica, ele não tem nenhum número. E vou criar aqui, ó, total de dias. Total de dias. Vou botar aqui count. E vou botar qual é, eu quero que ele conte dia da semana. Que ele pega como base o dia da semana. Ele vai contar quantos dias da semana tem até o final do ano. Beleza. E vou colocar aqui. Beleza, apliquei. Ele ainda continua quebrado porque ele já tinha vindo uma métrica por default. Então eu tiro a métrica e ele vai me dizer, olha, tu tens tantos dias até o final do ano. Tá vendo?
Deixa eu deixar isso aqui mais assim. Opa. Aqui, ó. Tem tantos dias até o final do ano. Beleza. Agora, eu quero contar, por exemplo, quantos feriados eu vou ter. Ó. Quero contar quantos feriados. Desses caras aqui, que eu sei, eu vou criar um filtro. Ó, criar um filtro. Feriados. É isso, né? Isso. Beleza, incluir. Incluir feriados da coluna feriado. Beleza. Que contém ou começa com feriado. Beleza. Massa. Ele vai me dizer, olha, eu tenho 27 feriados até o final do ano. E já que eu contei os feriados, vamos só ordenando isso aqui para ficar... Beleza. Esse aqui botar centralizado também. Né? Toquezinho básico. Já que eu contei os feriados... deixa eu trocar o nome. Senão nós já vamos confundir aqui, ó. Não é totais de dias, é feriados. Beleza? E agora, já que eu contei os feriados, eu quero saber dias da semana. Count, dia da semana, beleza. Agora eu vou vir aqui, ao invés de feriado, eu vou adicionar um outro filtro. Eu vou criar um filtro. Dia da semana. Incluir, eu quero da coluna feriado, que contém ou começa com dia normal. Acho que era esse o nome do campo. E ele vai me trazer a quantidade de dias. Beleza. Então eu já tenho aqui algumas informações que eu posso simplesmente começar a trabalhar de forma diferente, destacar e assim por diante na nossa planilha, por exemplo. Vou vir aqui, vou colocar esse cara aqui no mais azulzinho, porque ele é o fodão aqui, o mais importante, que é o total de dias. Depois eu quero saber só o que é feriado ou não, mas é outra informação. Deixa eu só botar essa linha, essa cor aqui em branco, para vocês entenderem. Beleza. Agora, por exemplo, eu quero saber o percentual disso aqui, quanto do total que é percentual ou não. Então eu tenho que fazer uma outra fórmula, que é, vamos lá, outra métrica, né, que não existe, né, criar campo. Vamos lá, percentual feriado. Não sei nem se vai dar para fazer isso aqui no Datitude, mas só vamos tentar ali, ó. Tem que fazer um sum, total dias, total... acho que não vai dar, hein. Total de dias. Não, tem que fazer um count. Não vai dar. O Datitude não está preparado para isso aqui ainda. Dia da semana, beleza. Dividido por count. Não vai dar. Que droga. Para eu conseguir fazer isso aqui, eu teria que ir lá na planilha contar quantos são os feriados, para daí sim eu conseguir fazer essa conta. Porque que eu não vou conseguir fazer. Não sei se eu vou ter tempo rapidinho, cara. Deixa eu ver aqui rapidão. Bem rapidinho. Aqui, ó. Total feriados. Count if. Vamos tentar fazer bem rápido aqui. (28). Porque ele pegou o de cima também, tá, pessoal? Vou botar aqui F2 então. Pra dar igual... F1. Tá. Total de feriados. Coluna direita. Total dia normal. Meu Deus, estou muito analfabeto. Tô fazendo bem rápido aqui porque eu tô com fome. E para o vídeo não ficar muito grande, né? Dia normal, beleza. Tá, tranquilo. Mas dessa informação, tá. Ai. O ruim de fazer assim é que daí essa informação aqui, quando eu filtrar, que eu vou mostrar para vocês depois, ele não vai ficar dinâmico. Então, esquece isso. A gente não vai trabalhar com essas informações do percentual agora, mas era outra coisa que a gente poderia estar fazendo aqui na nossa planilha também. Deixa eu até arrumar isso aqui. Dia da semana. Dias da semana
e sexta-feira, né? Total sexta-feira. Não. O que tinha aqui antes? Eu nem lembro. Nossa, a fome. Ah, é feriados. Então tá, vamos voltar para cá. A gente tem já o total de dias, quantos são feriados e quantos são dias da semana. Então uma possível variação é saber o percentual, mas que a gente não vai entrar em detalhe agora porque não tem tempo. Então eu já coloco esse cara para cá. Agora eu consigo dizer, por exemplo, quantas horas de feriado. Isso aqui a gente pode fazer rapidinho. Horas de feriado e horas de dia de semana. Para a gente saber quantas horas a gente vai ter úteis ou descontadas de feriados, né? Então eu vou copiar aqui. Eu vou botar aqui, ó, horas. Essa conta eu vou fazer bem rápido e na mão mesmo, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, feriados vezes 24 horas por dia. Deixa eu ver se ele já vai pegar. Beleza. Horas, feriado. Beleza. E vamos fazer a mesma coisa agora com dias úteis, com dias da semana, né? Vezes 24, que são 24 horas no dia. Lembrando que o DataStudio ele não é bom para fazer conta, tá? Só vamos alterar aqui agora. Horas, dias úteis da semana. Dias da semana para ficar com o mesmo nome, né? Só para não ter ali. Beleza. Eu poderia fazer os minutos também, poderia fazer o percentual, cruzar um com o outro, pode fazer um monte de coisa. Eu não tenho tempo agora para a gente estar cruzando tudo isso, para estar brincando aqui, mas pode, dá. Dá, e eu também, claro, né, a gente não está sabendo quanto é importante. Depois eu vou considerar que, sei lá, de todos os feriados que a gente vai ter, 3 horas nos feriados de sexta-feira de 2019 que eu for viajar, 3 horas é o tempo da viagem e o traslado até eu chegar. Então, quer saber nas X vezes que eu for viajar durante esse período, nas segundas ou sexta-feiras, quantas horas totais eu vou gastar. Ou, por exemplo, eu sei que eu vou gastar R$400 em média por viagem. Então, quantos feriados vão ter sexta-feiras ou segunda-feira, quanto que eu vou gastar de tempo em traslado e quanto que eu vou gastar em dinheiro, por exemplo. Então, assim a gente consegue cruzar um monte de informação. Então, voltando aqui, ó, eu tenho o total de dias, eu tenho o total de feriados, o total de horas de feriados, o total de dias da semana e o total de dias de horas relacionadas aos dias da semana. Só que agora eu quero criar um filtro para... Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar esse aqui, por exemplo, para dias da semana. Eu poderia vir aqui e criar um filtro de sexta-feira. Filtro sexta, por exemplo, incluir dia da semana. Eu poderia vir aqui e filtrar todas as informações só para saber de sexta-feira, tá? Começa com sexta-feira. Eu teria 39. Só que eu não quero fazer isso porque o DataStudio ele me permite fazer um filtro dinâmico. E como eu sei que tem pessoas que têm interesse também de saber da segunda-feira, eu vou criar um filtro. Então, repetindo aqui, ó, eu vim aqui em adicionar, nesses 3 risquinhos aqui, um triângulo invertido, que é o filtro. Eu vou criar um filtro aqui à minha esquerda e eu vou pedir da métrica dia da semana. E pronto. Ele já vai estar disponível. Deixa eu ver se eu consigo centralizar também esse cara. Não deixou, né? Beleza. Então, basicamente, eu tenho as informações gerais, todas. E eu tenho também só de sexta-feira. Olha que mágica. Então, eu vou ter 39 sexta-feiras até o final do ano. 3 vão ser feriado, que vão totalizar em mais ou menos 72 horas. Eu vou ter 36 sextas-feiras até o final do ano, que vão totalizar mais ou menos 864 horas. Eu quero saber, por exemplo, aqui na empresa, quero saber as horas úteis de trabalho, por exemplo. Então, vamos supor aqui, ó, vou criar, por exemplo, horas úteis, horas de produção. Vamos só supor, né? Só supor. Horas de produção são, vamos supor que a pessoa trabalhe 8 horas por dia, né? Vamos só supor, né? Horas de trabalho. E vamos fazer de novo o filtro. Então, sexta-feira. A gente vai ter mais ou menos ainda 288 horas de trabalhos nas sexta-feiras, dias úteis até o final do ano. Então, com base nisso, eu vou tirar isso aqui para não ficar desalinhado, porque não tem nada a ver com o nosso
Foco hoje que é sexta-feira, não é dia de pensar necessariamente nessas horas totais ali, né? Então, basicamente, com isso a gente consegue fazer uma série de informações e cruzar e criar percentual e um com o outro e outro com um, informações que não tinham, mas que a gente conseguiu filtrar, informações que a gente conseguiu filtrar cruzada com outras informações, sempre dividindo, multiplicando para ver percentuais e ver o que melhor ajuda. Lembrando que isso aqui é uma brincadeira de BI para ver a questão de sexta-feira, mas poderia, por exemplo, ser uma tarefa do seu dia a dia para descobrir qual é o dia que vocês são mais produtivos ou não, qual é o produto que vocês mais têm estoque e mais vende. Então, com base nisso, a gente consegue trazer uma série de informações. Essas foram as que a gente decidiu brincar rapidamente aqui para trazer como interessante para nós. Eu poderia agora cruzar as horas com o tempo de viagem, os dias de feriados com o custo que eu tenho por viagem, os dias que eu estou trabalhando para saber os dias úteis que eu estou fazendo freelance, por exemplo, para ver quanto que eu vou ganhar ainda até o final do ano, toda sexta-feira eu trabalhando 3 horas por dia. Então tu consegue fazer uma série de cruzamentos de dados. Basta você ter criatividade, começar a usar a planilha, fazer algumas contas no Data Studio e principalmente ver o que é importante para tomar a decisão. Então a minha tomada de decisão hoje, o que é importante para mim, é saber quantas sextas-feiras ou quantas segundas-feiras, cadê aqui? Quantas segundas, segunda, meu Deus, estou morrendo de fome e cego já. A quantidade de segunda-feira que vai ter até o final do ano, para saber se eu vou viajar na sexta ou se eu vou viajar na segunda. Quantos são os dias que eu vou conseguir viajar? Então eu sei que eu tenho 4 feriados numa segunda, entre aspas, segundo aquele calendário, e 3 na sexta, então eu vou fazer pelo menos 7 viagens. Eu sei que eu gasto mais ou menos R$400 por viagem só de ida, de passagem e traslado, então eu tenho 7 vezes R$400. Eu sei que eu perco mais ou menos 3 horas por viagem, então eu tenho essas informações e eu consigo cruzá-las. Então com isso a gente vai fazendo BI da padaria, das sextas-feiras, das segundas, das viagens, dos custos, dos freelas, do estoque, do frete, de tudo. Tudo é possível fazer BI e cruzar informação. Então essa era a mensagem do dia, pessoal. Eu vou publicar isso aqui no YouTube e fazer um post no LinkedIn para marcar até o rapaz ali que me deu a ideia, assim numa troca de mensagens. E agora eu realmente preciso sair correndo daqui, porque eu preciso almoçar, preciso ainda fazer minha barba e eu tenho muita tarefa até o final do dia para agilizar nessa sexta-feira. E depois aí sim curtir Floripa. Falou aí, pessoal.